Meu nome é Ricardo. Tenho 68 anos. Nunca pensei que um simples pedaço de papel com meu nome gravado em dourado pudesse significar tanto. Era um convite. Um convite para o casamento do meu único filho, André. Lembro até hoje da forma como ele me entregou, com um sorriso que parecia genuíno, olhos brilhando de ansiedade e orgulho. Pai, vai ser o dia mais importante da minha vida, e nada faria sentido sem o Senhor lá. Eu sorri, escondendo um certo tremor nas mãos, o mesmo que me acompanha desde o acidente de 2009. Guardei aquele envelope na minha estante, entre um porta-retrato antigo da minha esposa falecida e a lembrança do batizado do próprio André, como quem arquiva um símbolo de amor duradouro. Eu paguei pelo casamento, não por vaidade, mas porque André me pediu ajuda. Pai, a cerimônia dos sonhos da Letícia está fora do nosso orçamento e eu queria tanto ver ela feliz. A frase me acertou com a força de uma lembrança antiga. Meu filho pequeno, correndo pelo quintal com um dente faltando, me pedindo ajuda para montar um avião de papel. Eu nunca soube dizer não para ele. Quando a noiva dele veio pessoalmente me agradecer pelo pagamento do espaço, buffet, decoração e até mesmo da lua de mel, usou as palavras certas, ensaiadas, mas suficientes. O Senhor sempre fará parte da nossa família. E por um momento eu acreditei. Na semana do casamento comecei a perceber o que só se enxerga quando se está quieto demais. A distância nos olhares, as respostas monossilábicas, os silêncios onde antes havia calor. Letícia passou a me chamar de Senhor Ricardo em vez de pai, como fizera nos primeiros meses. Já André vivia ocupado demais para um almoço, um café, uma ligação. Eu dizia a mim mesmo que era o estresse da organização, mas no fundo, algo já doía. Algo como a presença ausente de quem foi apagado aos poucos. Na véspera do casamento, às 21h47, recebi uma mensagem. Era dela. Sem rodeios, sem contexto, sem delicadeza. Apenas, acho melhor o senhor não comparecer amanhã. Vai ser um dia delicado para todos. Pedimos que respeite nosso momento. Li a frase 3 vezes. Depois, deixei o celular virado para baixo na mesa e fiquei olhando para o copo de água, que já não fazia mais sentido estar ali. André não mandou nada. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa, nenhuma defesa minha. O silêncio dele falou alto. Eu poderia ter respondido. Poderia ter ligado, exigido respeito, cobrado o mínimo que ainda se deve a um pai. Mas não. Desliguei o celular e fiquei ali, sentado na poltrona que a minha falecida esposa escolheu para nossa sala, ouvindo o barulho do relógio e a leve oscilação do ventilador de teto. O tempo passou devagar. Cada segundo parecia querer me lembrar do quanto eu fui tolo em achar que amor familiar vinha com garantias. Olhei para o convite ainda aberto sobre a estante. Peguei-o com cuidado e dobrei em 3 partes. Não o rasguei. Não queimei. Não joguei fora. Apenas guardei na gaveta onde costumo colocar documentos importantes, como se aquilo fosse uma escritura de uma dor recente que ainda precisava ficar registrada. Eu não dormi naquela noite. E não chorei. Aos 68 anos, você aprende que o silêncio é o som mais alto que existe quando se está sozinho. Mas dentro de mim, uma decisão começou a tomar forma. Eu iria. Não por vingança. Não por orgulho. Mas por algo muito mais simples. Porque aquele casamento era em parte meu. Porque tudo aquilo, as luzes, a música, o espumante, os guardanapos com o monograma, tinha saído das minhas economias, do meu suor, dos meus anos. Se eu estava sendo apagado da história, então, que eu fosse até o fim, mas do meu jeito. Na manhã seguinte vesti meu terno com calma. Engraçado como a roupa que usamos diz tanto, mesmo quando não abrimos a boca. Peguei meu relógio antigo, o único que André nunca demonstrou interesse em herdar, e amarrei no pulso, como um lembrete de que o tempo, por mais que tentem apagar, ainda era meu aliado. Antes de sair, abri uma gaveta onde guardo papéis antigos, recortes de jornal, registros do tempo em que eu ainda era chamado de amigo por gente que hoje desvia o olhar. Encontrei o que eu procurava: um nome, uma lembrança, uma chave. Naquele momento eu não era um velho abandonado, eu era um homem com memória. E a memória, quando bem usada,
Pode ser a arma mais elegante que existe. Eu fui ao casamento, mas antes de ir, fiz uma ligação. Uma única ligação. O toque demorou, mas quando a voz do outro lado atendeu, eu apenas disse: preciso de um favor, uma presença. Você vai querer ver isso. E ele respondeu com a mesma voz de 20 anos atrás: dessa vez eu vou. Eu saí de casa, entrei no carro e dirigi devagar, como quem não tinha pressa de chegar. Afinal, os protagonistas sempre entram por último. O salão era do tipo que eles chamavam de clássico chique. Uma construção ampla, branca, com colunas falsas na entrada e jardim artificial moldado em simetria perfeita, como se a grama tivesse sido penteada com escova fina. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar, embora tivesse pisado ali poucas vezes. Cada luz pendurada foi aprovada por mim. Cada item no cardápio passou pela minha assinatura. O bar com 3 tipos de espumante, o trio de cordas para uma entrada dos padrinhos, o fotógrafo premiado com lente analógica. Tudo isso saiu da minha conta. Inclusive as lembrancinhas. Uma caixinha com uma pequena âncora dourada simbolizando o amor que navega firme mesmo com o tempo. Fui eu quem sugeriu a metáfora. Letícia adorou. É poético, ela disse. E por um instante, acreditei que havia poesia em tudo aquilo. Quando Letícia e André decidiram se casar, não pediram minha ajuda de imediato. Fizeram questão de dizer que estavam planejando algo simples, que não queriam pesar no meu bolso. Foi apenas quando descobriram que o orçamento do buffet ultrapassava os 20 mil que me ligaram. A ligação foi feita com um tom quase envergonhado. Pai, se o senhor puder nos dar uma força, a gente queria muito esse fornecedor. Eu não hesitei. Pedi que me mandassem a planilha com os custos. Em uma semana, assumi 72% do valor total do casamento. Não era uma questão de vaidade. Era meu filho. E parte de mim achava que ao pagar aquela festa, eu estava investindo em algo maior, em uma memória que nos uniria. Quis acreditar que o dinheiro podia, de certa forma, costurar as rachaduras que o tempo causara entre nós. A distância desde Duzion, a morte da mãe dele, os silêncios acumulados ao longo dos anos, os jantares adiados, tudo podia, quem sabe, ser redimido naquele dia. Mas não há nada mais perigoso do que confundir investimento com afeto. Na semana anterior ao casamento, fui ao salão junto com Letícia para resolver um detalhe com os arranjos florais. Era tarde e ela parecia cansada. Enquanto conversávamos com a decoradora, ela atendeu uma ligação. A forma como respondeu, com doçura artificial e risos abafados, chamou minha atenção. Depois, desligou e disse, sem olhar nos meus olhos: desculpa, era só um velho amigo, da época da faculdade. Guardei aquela frase como quem guarda uma senha. Eu não sabia o motivo, mas alguma coisa naquela resposta ficou pendurada no fundo da minha mente. Nos dias que seguiram, percebi que minha presença começou a incomodar. Primeiro foram as reuniões das quais fui discretamente excluído. Depois, as mensagens trocadas entre os dois, que eu só descobria por acidente quando André deixava o celular em cima da mesa. Por fim, o convite para o ensaio fotográfico dos pais foi enviado apenas à mãe de Letícia. E a mim, silêncio. Na quarta-feira anterior ao casamento, transferi os últimos 14 mil arrares que faltavam para o pagamento final. Na quinta, recebi o desconvite. Na sexta, eu apareci. Cheguei discretamente, sem pompa, sem aviso. Estacionei no canto mais distante do estacionamento. Quando passei pelos portões, 2 rapazes da equipe de segurança hesitaram ao me ver, mas como eu estava de terno e carregava o nome do noivo no peito e no sobrenome, não disseram nada. Apenas abriram caminho. Caminhei devagar, não por orgulho, mas porque cada passo ali parecia mais simbólico do que físico. Lá dentro, a festa já havia começado. Convidados se servindo de drinks, fotógrafos clicando em sequência, garçons deslizando entre as mesas com bandejas equilibradas como coreografias silenciosas. Tudo funcionava com perfeição. Uma perfeição que eu comprei. A decoração seguia exatamente o que foi apresentado na proposta. Tons de branco, dourado e verde-oliva. As iniciais A em Yellow brilhavam em neon atrás da mesa principal. No centro do salão, uma pista de dança de vidro iluminada por baixo.
Uma cantora entoava uma versão lenta de Your Song, do Elton John. E eu, parado à margem, observava como se fosse uma pintura que ajudei a emoldurar e que agora me deixava do lado de fora do quadro. Perto da escadaria, vi Letícia de longe. O vestido justo, o penteado milimetricamente calculado, a maquiagem impecável. Ela não me viu de imediato, mas quando viu, seus olhos travaram nos meus como se tivessem encontrado uma falha na simulação. Caminhou até mim com o andar firme, de quem se acostumou a controlar narrativas. Quando parou diante de mim, não houve cumprimento. Nem um boa tarde, apenas uma frase. O que você está fazendo aqui? Você foi desconvidado ontem. Eu apenas sorri. Disse, com a voz baixa e clara, como quem faz um brinde antes do fim de um banquete. Estou indo embora. Mas antes, conheça meu convidado especial. Os olhos dela se arregalaram. E nesse momento, toda a festa, cada luz, cada flor, cada clique das câmeras, começou a se tornar um palco para algo que ainda estava por acontecer. O valor que paguei ali já não era mais financeiro, era emocional. E agora era hora de cobrar os juros. Ela ficou me olhando como se eu tivesse invadido uma propriedade que não era mais minha. Como se minha presença ali, em pé no salão que eu mesmo paguei, fosse uma afronta. Não à cerimônia, mas ao controle que ela pensava ter. Letícia sempre teve esse olhar, duro, direto, de quem enxerga as pessoas como peças de um tabuleiro. Só que naquele momento ela não sabia que a peça que ela tentou tirar do jogo estava de volta. E com outra jogada preparada. Não houve escândalo. Não houve grito. Só o som abafado da música e o farfalhar de vestidos caros quando as madrinhas passavam sussurrando. A frase que disparei, antes conheça meu convidado especial, ficou pendurada no ar como um fio invisível puxando o suspense para dentro do salão. Ela não perguntou mais nada. Apenas virou as costas e saiu, os saltos batendo no chão com a pressa disfarçada de elegância. Eu não a segui. Não era hora ainda. Fui até a lateral do salão, onde ficavam os sofás reservados para familiares. Ninguém se aproximou, nem André. Meu filho evitava meu olhar desde que cheguei. Estava na mesa principal, com os padrinhos ao redor e um sorriso que, à distância, parecia cada vez mais vazio. Ele ainda não sabia que eu tinha sido desconvidado pela noiva, ou fingia não saber. O silêncio dele era mais pesado do que qualquer palavra. Enquanto o salão girava em volta de si mesmo, garçons correndo, flashes piscando, brindes sendo feitos, eu me sentei e fechei os olhos por um instante. Pensei em tudo o que me trouxe até ali. Não foi só o desconvite, foi o acúmulo de pequenas desistências, de anos sendo esquecido, apagado aos poucos da vida do meu próprio filho. O casamento foi só o estopim. Lembrei da última conversa que tive com André, uma semana antes da cerimônia. Ele estava empolgado, falando da lua de mel, dos planos para o futuro, do novo apartamento. Falava como quem vende um sonho, mas não me perguntou uma única vez se eu estava bem. Não quis saber como andava a minha saúde. Não quis saber se a solidão dos últimos meses estava me comendo por dentro, porque não importava. Eu já não fazia parte do plano dele, até que me veio um nome, um rosto antigo, uma sombra que andava ao lado da história da noiva. Uma história que ouvi por acaso, anos atrás, quando Letícia ainda era apenas a amiga do meu filho. Uma daquelas conversas abafadas que a gente finge não escutar, mas escuta e nunca esquece. Na noite anterior ao casamento, depois de receber o desconvite, fui até minha garagem. Tirei do fundo de uma caixa antiga uma agenda de couro. Dentro dela, o número, o mesmo que não discava há mais de 20 anos. Um velho conhecido meu. Não éramos exatamente amigos. Mas ele conhecia Letícia. Muito mais do que qualquer um ali, naquela festa, imaginava. Quando ele atendeu, sua voz era diferente. Mais rouca, mais lenta. Mas ainda era ele. Não precisei explicar. Muito. Apenas disse. Ela vai se casar amanhã. Você talvez queira ver isso com seus próprios olhos. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, uma única frase. Me manda o endereço. E foi o que fiz. Na manhã seguinte, ele me respondeu com um simples. Estarei lá. Não pedi nada. Não pedi que dissesse nada. Apenas que estivesse presente. Às vezes uma lembrança.
Em carne e osso tem mais poder do que qualquer denúncia. E eu sabia que a presença dele seria um gatilho, porque tem coisas que a gente pode enterrar na memória, mas que nunca ficam de fato mortas. E Letícia tinha esqueletos demais no armário para posar de debutante. Enquanto esperava no sofá, olhei para o relógio. Meu convidado especial devia estar chegando. O silêncio virou meu abrigo. Não me levantei, não fui avisar ninguém. Apenas fiquei ali, observando o cenário como quem vê um teatro prestes a desabar. As luzes piscavam, os garçons serviam entradas, que eu paguei, as flores exalavam perfume caro e artificial. Aquele casamento era, em tudo, uma encenação. E como toda boa peça, estava prestes a chegar ao seu clímax. Uma das madrinhas passou por mim e me lançou um olhar vago, como quem não sabia se me cumprimentava ou não. Escolheu não fazê-lo. Melhor assim. Eu não precisava mais de gentilezas. Já tinha entendido que meu papel ali não era o de pai do noivo, mas de figurante que custeou o espetáculo. Só que desta vez, o figurante tinha o roteiro nas mãos. Então ouvi o som de um carro estacionando do lado de fora. Não o som em si, mas o silêncio que se formou quando ele parou. Um tipo de silêncio diferente, de pressentimento. As pessoas começaram a se virar. Uma movimentação perto da porta principal. O cerimonialista saiu apressado em direção à entrada. André se levantou. Letícia sumiu de vista. Meu convidado especial tinha chegado, e ele não veio com raiva. Não veio com fúria. Veio com um passado que ela preferia que nunca tivesse, ressuscitado. O tipo de passado que desaba como um sussurro e explode como um raio, mas ainda não era a hora de revelar. O relógio marcava 17h52. A cerimônia começaria oficialmente em menos de 10 minutos, e até lá, o silêncio ainda era meu aliado. Eu não me levantei quando ele entrou. Fiquei sentado no mesmo sofá de linho branco, mãos cruzadas no colo, como se fosse apenas mais um convidado qualquer aguardando a cerimônia. Mas no fundo, o ar do salão havia mudado. Não foi um som, foi uma ausência dele. A pausa que antecede uma revelação. O tipo de silêncio que nem o DJ consegue preencher, mesmo com uma trilha sonora ambiente programada para esconder tensões. Meu convidado caminhava devagar, mas não por fragilidade. Era um homem que sabia o peso da própria presença. Alto, o cabelo já grisalho, uma postura ainda ereta apesar dos anos. E, principalmente, o olhar. Um olhar que reconhecia rostos, que escaneava ambientes como quem procura um ponto de pressão. E ele encontrou. Letícia estava descendo a escadaria, escoltada por duas madrinhas. Sorriu para os fotógrafos. Era uma cena ensaiada, que ela provavelmente tinha visualizado 1000 vezes. Mas a coreografia foi interrompida quando o olhar dela cruzou com o dele. Durou meio segundo, mas foi o bastante para que a noiva parasse de andar. Os pés travaram no último degrau. Uma das madrinhas tocou seu braço, perguntando algo que não se ouviu. Letícia não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, pálida, como se tivesse visto um fantasma. Não era um fantasma. Era um lembrete. Ela levou a mão ao peito, depois ao corrimão. E nesse breve gesto, perdi a conta de quantos convidados começaram a se virar, sussurrando, apontando discretamente, como fazem os covardes em jantares caros. André, por sua vez, ainda não havia percebido nada. Estava no altar, confuso com a interrupção da música e o atraso da entrada. Mexia no colarinho da camisa, olhando para o cerimonialista que cochichava com alguém do som. O noivo não sabia, mas o espetáculo estava prestes a sair do controle. Meu convidado não se aproximou imediatamente. Ficou ao lado da porta, parado, com as mãos para trás, como quem aguarda ser notado. E foi. Em poucos minutos, todos já se perguntavam: quem é ele? É parente da noiva? Alguém do lado do noivo? Um ex? Um credor? As hipóteses saltavam dos lábios como pequenas bombas. A tensão se espalhava mais rápido do que qualquer discurso nupcial. Foi então que Letícia tentou descer o degrau, mas seu salto falhou. Um tropeço pequeno, mas suficiente para arrancar um murmúrio coletivo do salão. Ela se recompôs rápido, mas a mão tremia. Chegou ao pé da escada e caminhou em linha reta, não em direção ao altar, mas ao homem, parado na entrada,
E ali, diante de todos, parou a menos de 2 metros dele. A voz dela saiu em um tom que mal escapou dos dentes. "O que você está fazendo aqui?" Ele não respondeu. Apenas a olhou, como quem relembra, como quem perdoa ou condena. Foi nesse momento que me levantei. Não com pressa, não com pose. Apenas levantei e caminhei em direção aos dois, sentindo dezenas de olhos me acompanhando, ainda sem entender como aquele homem desconhecido se conectava a mim. Parei ao lado dele. Olhei para Letícia e disse com um leve aceno de cabeça: "Esse é meu convidado especial." A frase saiu baixa, mas pareceu atravessar o salão inteiro. Letícia deu 2 passos para trás. A boca dela tremia, os olhos vidrados, o rosto como um quadro rachado. "Você não pode fazer isso," ela murmurou. Você não tem o direito." "Não?" Perguntei sem elevar a voz. "Tem certeza?" Ela olhou ao redor, buscando algum tipo de ajuda, alguma mão estendida. Mas ninguém se moveu. O cerimonialista congelado, os padrinhos em silêncio, os convidados mais próximos apenas abaixando o olhar. André, enfim, começou a andar na direção dela, confuso, irritado. "Letícia, o que está acontecendo?" ele perguntou. Mas ela não respondeu. Estava pálida como cera. E foi então que aconteceu. Ela caiu. Não desmaiou em cena de novela. Não houve grito, nem queda dramática. Foi uma espécie de desfalecimento. O corpo curvou-se lentamente, como se dobrado por dentro. Uma das madrinhas correu. O DJ cortou a música. Um garçom tropeçou tentando chegar com um copo d'água. O caos não explodiu. Ele se espalhou em ondas silenciosas, como acontece quando se joga uma pedra num lago calmo. Meu convidado se manteve imóvel. E eu também. André ajoelhou ao lado da noiva caída. Pedia que alguém chamasse socorro. Tocava o rosto dela, com mãos tremendo. A Letícia, que sorria para a câmera 10 minutos antes, agora estava caída no chão, entre as pétalas que deveriam servir de caminho para o altar. E ali, naquele chão caro e bem iluminado, uma história antiga voltava à tona. Não precisei dizer nada, porque havia algo mais forte do que uma acusação, a memória viva. E naquele momento, todos perceberam que algo havia sido trazido à tona. Não sabiam o quê, mas sabiam que Letícia desmaiou diante de alguém que ela não esperava ver. E que esse alguém veio comigo. A entrada dele foi o estopim. O que viria depois seria a implosão. Eu permaneci de pé enquanto todos ao redor se movimentavam em círculos desordenados, tentando transformar o escândalo em um acidente, o trauma em tropeço, o colapso em calor humano. Letícia foi levada até uma das cadeiras próximas ao altar por 2 madrinhas e um dos seguranças. O vestido de noiva agora parecia grande demais para o corpo encolhido que tremia em silêncio. Um copo d'água foi trazido. Um ventilador portátil foi posicionado ao lado dela. E André só conseguia repetir: "O que aconteceu? O que houve, amor?" Letícia não respondia. Não porque não podia, mas porque não queria. A presença do homem ao meu lado a reduziu a um retrato de vidro rachado. E isso todos viram. As primeiras perguntas começaram a surgir em sussurros, depois em murmúrios, e por fim, em frases soltas com nomes que não se encaixavam na narrativa da cerimônia. Quem é ele? O que a noiva tem a ver com isso? Ela parece ter reconhecido ele. Será que é algum ex? Mas a verdade era mais densa do que isso. E Letícia sabia que seria pior do que qualquer boato. Eu me aproximei lentamente da cadeira onde ela estava sentada, ainda cercada por olhares confusos e preocupados. As mãos dela estavam trêmulas, apertando a borda do vestido como se isso fosse impedir as lembranças de escaparem. Quando me viu, ela tentou se recompor, puxou o ar, ergueu o rosto, mas os olhos ainda estavam dilatados de pânico. Foi então que ela perguntou, pela segunda vez, mas agora sem forças: "O que você quer com isso?" A pergunta era simples. A resposta mais ainda. Eu apenas a olhei e respondi, com um sorriso curto, calmo, mas firme: "Estou indo embora." Ela piscou confusa, como se esperasse outra coisa. "Mas antes, queria que você reencontrasse um velho amigo." E então me virei para o homem que me acompanhava, ainda parado ali como uma rocha na margem do tumulto.
Fiz um leve gesto de cabeça. Ele não precisou dizer nada. Deu um passo à frente e olhou Letícia diretamente. Não havia raiva nos olhos dele. Não havia revanche. Só memória. O silêncio se alongou por segundos que pareciam uma eternidade. E depois, com uma voz baixa e arrastada pelo tempo, ele disse: "Você achou que eu nunca ia sair daquela cidade, não é?" Letícia levou a mão à boca. O nome dele não foi dito, nem precisava. Quem conhecia Letícia há mais tempo, poucos ali, talvez apenas a mãe dela, entendeu. E quem não conhecia, sentiu. Sentiu pelo corpo encolhido da noiva, pelo olhar perdido do noivo, pela sensação de que algo ali havia saído do controle. Eu não precisei explicar nada, porque vingança às vezes não é gritar, é assistir em silêncio enquanto a verdade desfaz a maquiagem do discurso. André se levantou devagar, ainda tentando juntar peças que jamais foram entregues a ele. Olhou para mim com os olhos de quem pede ajuda, mas não sabe de quê. "Pai, o que é isso? Quem é esse cara?" Eu respondi com a calma de quem já não precisava mais provar nada. "Alguém que a Letícia conhece muito melhor do que você." Dei um passo atrás. Vi o salão inteiro calado. O DJ havia desligado a música. A equipe de filmagem parou de gravar. O bolo ainda estava intocado. E o futuro que eles haviam montado com renda branca, flores perfumadas e promessas ditas diante de espelhos agora estava suspenso, congelado. Letícia tentou se levantar, mas suas pernas falharam. A mãe dela apareceu nervosa, querendo afastar os curiosos, pedindo por respeito, mas já era tarde. A imagem que todos viram ficaria impressa. A do colapso, da revelação, da noiva abatida por um rosto que ela jamais quis rever. E então, sem uma palavra a mais, virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. O homem que me acompanhava veio logo atrás. Passamos por grupos de convidados que se afastaram discretamente. Alguns abaixaram os olhos. Outros me olharam como se fossem ver uma resposta nos meus gestos. Mas não havia mais resposta a dar. A porta do salão estava aberta. A luz do fim de tarde atravessava o corredor, dourando o piso de mármore. Foi ali que ouvi a voz de André atrás de mim, firme, mas rachada. "Pai, por quê?" Não me virei. Apenas parei. Respirei fundo e disse com a voz limpa: "Porque às vezes a única coisa que um pai pode fazer é impedir o filho de cometer o erro da vida." E continuei andando. Não deixei raiva para trás. Não deixei alarde. Só o silêncio e o som do passado batendo à porta de um futuro que não se sustentava mais. Ele nunca foi um homem de fazer alarde. Nunca precisou erguer a voz para ser notado. Seu nome era Daniel. E há muitos anos, foi apenas uma história mal contada que desapareceu no tempo. Uma daquelas histórias que algumas pessoas tentam enterrar para sempre, mas que nunca se apagam por completo. Letícia tentou. Ela construiu uma nova versão de si. Vestiu um novo nome. Passou uma camada de verniz onde havia culpa e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Mas eu lembrava, porque fui um dos poucos que escutaram os dois lados. Conheci Daniel quando ele ainda trabalhava como técnico de informática no centro da cidade. Era discreto, educado e apaixonado por Letícia. Foi antes dela conhecer meu filho, antes das fotos sorridentes no Instagram, antes do anel de noivado, com brilho calculado. Daniel e Letícia foram namorados durante 3 anos, e o término foi uma bomba. Na época, a versão dela era simples. Ele era obsessivo, controlador, não queria deixá-la crescer. Mas Daniel apareceu em minha oficina dias depois, ainda confuso, segurando o celular nas mãos. Ele só queria alguém que ouvisse. Ela usou meu nome para um empréstimo, disse que era só por uns dias, depois sumiu. Na época eu não disse nada, mas guardei tudo. E quando Letícia entrou na vida do meu filho, eu me calei por respeito, por medo de parecer invasivo, por desejar que talvez, só talvez, eu estivesse enganado, que aquilo tudo tivesse sido uma má interpretação. Mas não era. Quando ela me desconvocou do casamento com a frieza de quem cancela uma assinatura digital, soube que o verniz finalmente começava a rachar. E ali estava ele agora, de pé, no salão, mais velho, mais calado, mas ainda com aquele mesmo olhar de quem sabe muito mais do que diz.
As pessoas não o reconheceram de imediato, mas o efeito foi imediato sobre Letícia. Não só por quem ele era, mas pelo que representava, o passado que ela forjou para apagar. Quando Daniel se apresentou diante dela, dizendo apenas uma frase: "Você achou que eu nunca ia sair daquela cidade, não é?" Não era uma ameaça. Era um lembrete, um espelho sendo colocado de volta diante do rosto que ela passou anos maquiando. E ela caiu. O salão inteiro viu. A narrativa escorregou das mãos dela como o buquê que não chegou a ser lançado. Daniel não disse mais nada. Não fez acusações. Não gritou. Só ficou ali, presente. E às vezes, a simples presença basta para desmoronar tudo. Depois que saímos do salão, Daniel e eu caminhamos até o estacionamento em silêncio. O sol já estava baixo. O céu ganhava aquela cor entre dourado e ferrugem que precede o fim de tarde. O tipo de luz que dá dignidade até as despedidas. Ela nunca mudou, ele disse, quase como quem pensa alto. Não, respondi. Ela só aprendeu a mudar, a forma como manipula. E o seu filho? Ele perguntou. Suspirei. Ainda vai demorar a entender, mas vai. Daniel não pediu desculpas por ter vindo. Nem agradeceu. Não precisava. Ele sabia o que eu estava fazendo ali. Sabia que aquilo não era sobre vingança. Era sobre romper o ciclo antes que se repetisse com ainda mais destruição. Obrigado por me chamar, ele disse enfim. Fazia tempo que eu precisava respirar. Nos despedimos como velhos cúmplices. E eu assisti enquanto ele entrava no carro e partia sem olhar para trás. No dia seguinte começaram os telefonemas. André ligou 2 vezes. Não atendi. Depois, vieram mensagens. Pai, precisamos conversar. O que aquele homem tinha a ver com tudo isso? Por que você trouxe ele? Foi você que mandou ele vir? Li cada uma. Apaguei todas, porque agora ele precisava pensar. Sozinho. Letícia também tentou contato. Um e-mail curto, cheio de vírgulas fora do lugar e frases quebradas. O que você acha que ganhou com isso? Você destruiu tudo. Você nunca gostou de mim. Mas não era sobre gostar. Era sobre ver um padrão antes que fosse tarde demais. Era sobre ver meu filho embarcando num casamento onde ele não conhecia nem metade da história da mulher que chamava de companheira de vida. E sim, era sobre dignidade. Porque se você paga por uma festa, o mínimo que espera é ser respeitado. Mas se é desconvocado com desprezo, então o mínimo que pode fazer é devolver à história sua memória verdadeira. O convidado que ninguém esperava trouxe mais do que um susto. Trouxe de volta o passado que ela jurava enterrado. E às vezes, tudo o que uma verdade precisa é de uma presença viva para recomeçar, a falar. Letícia nunca mais vai esquecer o rosto de Daniel. E André nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. Mas naquele momento, enquanto a cidade voltava a girar no compasso de sempre, eu voltei para casa em silêncio. Não com a sensação de vitória, mas com a certeza de que o que eu fiz não foi por mim, foi por ele. A cidade seguiu seu curso naquela noite como se nada tivesse acontecido. Os carros fluíam pelas avenidas, os postes acendiam suas luzes em série, os restaurantes lotavam com famílias, celebrando aniversários comuns, e o céu de domingo se estendia sobre todos com sua habitual indiferença. Mas dentro daquele salão, o tempo havia parado. Letícia não caiu apenas no chão. Ela caiu de um personagem cuidadosamente construído. E quando a máscara estilhaça, o rosto por trás nunca é o mesmo. O choque foi instantâneo, mas o desmaio não foi imediato. Ela tentou resistir. Sentada na cadeira próxima ao altar, cercada por madrinhas confusas e convidados que não sabiam se deviam se aproximar ou se afastar, Letícia ainda tentava sustentar alguma dignidade. Tocava os cabelos, sorria sem força, dizia frases desconexas, como "foi só um susto e deve ser pressão baixa", mas ninguém acreditava, nem ela. As pessoas viam o que não conseguiam entender. E quando o entendimento não vem, o corpo sente primeiro. Foi por isso que desabou. No exato momento em que André tentou colocá-la de pé para continuar a cerimônia, Letícia perdeu o equilíbrio de novo, mas dessa vez não havia tropeço nem salto alto. Foi o colapso do sistema nervoso que já não conseguia manter a farsa de pé. O corpo tombou devagar, os olhos viraram por um segundo,
e ela caiu, com o som abafado de seda encontrando mármore. Salão engoliu o próprio fôlego. 2 convidadas gritaram. Um dos músicos deixou o violino escapar da mão. Um garçom correu na direção contrária com medo de se envolver. E então, o pânico se espalhou como uma fumaça invisível. Eu já não estava lá dentro. Estava do lado de fora, sentado no banco de madeira, sob a pérgola coberta de eras artificiais. O mesmo espaço que Letícia tinha exigido no projeto de decoração para as fotos instagramáveis dos convidados. O som do caos não me atingia com clareza, mas eu sentia. Era como ouvir o eco de algo que você já sabia que ia acontecer. A porta do salão abriu com força. André saiu correndo em direção ao estacionamento. Falava ao telefone com o serviço de emergência. Tinha o rosto suado, os cabelos bagunçados, e nos olhos, finalmente, o início do entendimento. Eu o observei de longe. Ele não me viu. Voltei, o olhar para a frente, e esperei. Não havia mais nada que eu precisasse dizer. Lá dentro, a confusão seguia. A cerimônia havia sido interrompida. O celebrante tentava manter alguma compostura, enquanto a mãe de Letícia gritava que tudo era uma armação, que estavam tentando sabotar o dia mais feliz da vida da filha. Mas sua voz soava mais como desespero do que indignação. O noivo, meu filho, tentava equilibrar 2 verdades que jamais poderiam coexistir. A mulher que ele acreditava amar e a mulher que acabara de desmoronar diante de um rosto do passado que ela jurou não conhecer. Mais tarde fui informado por um dos funcionários do salão que Letícia teve uma crise nervosa completa. Foi levada a um pronto atendimento, medicada com sedativos e proibida de voltar para o evento. A cerimônia foi oficialmente cancelada às 20h12, quando o cerimonialista subiu ao microfone e comunicou que, por motivos pessoais e de saúde, os noivos optaram por remarcar a data, mas todos ali sabiam, não haveria outra data. A notícia espalhou-se como água em solo rachado, primeiro entre os convidados, depois nos grupos de WhatsApp da família. Logo alcançou os colegas de trabalho, os amigos distantes, os curiosos que amam uma tragédia alheia. Todos comentavam sobre o homem que apareceu e fez a noiva desmaiar. Ninguém sabia quem era ele, mas todos sabiam quem o trouxe. No dia seguinte, fui até a padaria do bairro. O padeiro me olhou com um sorriso diferente. Não disse nada, mas no fundo dos olhos havia respeito. Como se dissesse, eu teria feito o mesmo. Voltei para casa e sentei na poltrona antiga. Liguei a televisão, mas não vi nada. Apenas deixei o som preenchendo os espaços entre os pensamentos. Peguei o celular e li a última mensagem que havia recebido de André. Pai, por favor, preciso entender o que aconteceu. Mas ele não queria entender. Ele queria desfazer, queria voltar para o momento antes da queda. Queria que o castelo de cartas não tivesse caído, e não podia. Letícia me enviou uma mensagem curta, sem título, sem emoção. Você arruinou minha vida. Apaguei na mesma hora, porque não era verdade. Eu só acendi a luz. Ela tropeçou sozinha. André sempre foi um homem que gostava de certezas. Desde criança, precisava ouvir 2 vezes o mesmo elogio para acreditar que era real. Quando pequeno, pedia que eu repetisse que ele tinha feito um bom desenho, mesmo quando era só um círculo, com pernas. Quando cresceu, passou a buscar o mesmo tipo de aprovação nos outros. Professores, chefes, namoradas. Queria a mesma frase de formas diferentes. Você está fazendo tudo certo. E quando conheceu Letícia, foi isso que ela ofereceu. A sensação de que ele estava finalmente no caminho certo. Ela sabia elogiá-lo do jeito exato. Sabia como segurar o braço dele na frente de outros para parecer admiração. Sabia sorrir. Nas fotos, como quem diz ao mundo, nós somos o casal que venceu. E ele acreditou. Porque ela não só contou a versão do passado dela, como moldou o futuro que ele queria ouvir. Disse que veio de uma família difícil, que foi vítima de um ex-abusivo, que lutou para chegar onde estava. E André, que sempre quis ser o herói de alguém, assumiu o papel sem questionar o roteiro. Por isso, o colapso dele não foi imediato. Ele não caiu como ela. Ele desmoronou aos poucos. Depois do desmaio, depois da ambulância, depois do salão esvaziado,
André ficou. Ficou parado no meio da pista de dança vazia, olhando para os arranjos de flores que já começavam a murchar. Os amigos foram embora. Os fornecedores desligaram equipamentos. A mãe da Letícia se trancou no banheiro com um copo de vinho. Ele permaneceu ali, como quem não entende se o que caiu foi a noiva ou o chão. Recebi a primeira ligação dele por volta das 23 horas, quando eu já estava deitado com a luz apagada e a televisão ligada apenas para manter a casa viva. Não atendi. O telefone tocou de novo às 23h15. Depois, às 23h42, na manhã seguinte, ele deixou uma mensagem de voz. A voz estava rouca, arrastada, como quem passou a noite acordado. Pai, eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo, mas por favor, me diz, quem era aquele cara? O que ele tem a ver com ela? Por que ela reagiu daquele jeito? Eu nunca vi a Letícia daquele jeito. Parei. Reproduzi a mensagem mais uma vez. E percebi que havia uma pergunta ausente. Você fez isso por mim? Ele ainda não conseguia enxergar. Ainda estava procurando culpados externos, como sempre fez. Esperei. À tarde, ele apareceu na minha porta. Não com raiva, com confusão. Vestia uma camiseta amassada, olheiras fundas, cabelo bagunçado. Parecia não saber se me abraçava ou me culpava. Pai, abri a porta, mas não disse nada. Ele entrou. Sentou na mesma cadeira em que costumava fazer lição de casa. Olhou para a mesa, depois para mim. Eu só quero entender. Eu preciso entender. Sentei à frente dele. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre Daniel. Contei sobre o passado que Letícia nunca mencionou. Contei como ela usou o nome dele para fazer um empréstimo. Depois cortou contato e espalhou uma versão onde ele era o vilão. Contei que Daniel nunca quis vingança, apenas seguir em frente, mas nunca conseguiu. E que o rosto dele ainda era o fantasma que Letícia temia encontrar. Contei tudo. André não me interrompeu. Apenas olhou para mim como quem vê o pai pela primeira vez. Não como o homem que pagou o casamento, mas como alguém que estava tentando protegê-lo de algo que ele não podia ver. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Então disse: ela me contou que ele era perigoso. Pois é, respondi. E você acreditou? Eu acreditava em tudo que ela dizia, porque era mais fácil do que perguntar por quê. Ele abaixou a cabeça. Os ombros tremeram. Não sei se ele chorou. Não quis invadir o momento. Apenas deixei que ele ficasse ali, em silêncio. No fim da tarde, ele se levantou e foi embora. Disse apenas: obrigado por não gritar comigo e... desculpa. Eu assenti. Não disse que... estava tudo bem, porque não estava, mas não precisava de mais palavras naquele momento. 2 dias depois, soube que Letícia havia apagado as redes sociais. O perfil de casal, que exibia contagem regressiva para o casamento e ensaios fotográficos em preto e branco, sumiu. Amigos próximos disseram que ela voltou para a casa da mãe e que não queria ver ninguém. Já André começou a me ligar com mais frequência, não para falar de Letícia, mas para falar da vida, da infância, do que ele lembrava da mãe. Um tipo de retorno que não era fácil, nem rápido, mas era real, porque a revelação não destruiu apenas o casamento que não aconteceu. Ela desfez também a barreira entre mim e meu filho, e às vezes é preciso desmoronar uma fantasia para que se reconstrua a verdade. Letícia não tentou se defender no primeiro dia. Desapareceu, sumiu de redes sociais, não atendeu ninguém e deixou que o escândalo do casamento cancelado se espalhasse como poeira em vento seco. Mas bastaram 48 horas para ela perceber que o silêncio, quando não está do seu lado, é um terreno perigoso. Foi então que veio o contra-ataque. Começou com um post no Instagram, feito a partir de uma conta nova, que ela mesma criou sob o pretexto de recomeço. Era uma foto em preto e branco com uma legenda longa, quebrada em parágrafos emocionais, contando que havia sofrido um colapso emocional no dia do casamento por pressões psicológicas externas e que estava sendo alvo de hostilidade familiar e reminiscências traumáticas do passado. Não citava nomes, mas deixava tudo subentendido. E, como sempre, Letícia sabia usar a ambiguidade como escudo. Em poucas horas, o post foi compartilhado por colegas, por algumas amigas de infância, por contas que adoravam transformar tragédias pessoais em bandeiras públicas.
Comentários surgiram. Seja forte. Você merece amor. Não deixe que te silenciem. Família tóxica não é obrigação. Eu não me defendi, porque eu não precisava. Eu sabia o que viria a seguir. E viria não de mim, mas da história que ela tentou apagar. No terceiro dia, Daniel fez um comentário público. Uma única frase, sem marcação, sem ataque, sem nome. Algumas pessoas só entram em colapso quando o passado bate à porta que elas juraram ter trancado. Foi o suficiente para levantar suspeitas. Uma das amigas de Letícia respondeu ao comentário, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Ele não respondeu. Não precisava. Bastou que alguém pesquisasse o nome dele, que encontrasse um processo, antigo, arquivado, em que seu nome constava como vítima de fraude em empréstimo. Bastou que ligassem os pontos. A virada do jogo não aconteceu com estardalhaço. Aconteceu como toda queda de máscara. Aos poucos, em silêncio, até que não havia mais onde se esconder. Outros começaram a aparecer. Uma ex-colega de trabalho contou nos comentários que Letícia havia sido afastada por forjar atestados médicos. Uma antiga amiga de faculdade insinuou que ela tinha o hábito de apagar pessoas da vida quando não eram mais úteis. Uma prima distante mencionou uma história de manipulação com um parente doente. E André começou a ver tudo, não só os comentários, mas os silêncios, os olhos desviados, a maneira como certas pessoas agora evitavam falar sobre o casamento cancelado, os convites para conversar que sumiram, os amigos que antes diziam "vocês foram feitos um para o outro" e agora trocavam de assunto. Letícia, por fim, fez o que Letícia sabia fazer. Tentou virar mártir. Gravou um vídeo com música triste ao fundo, cabelo solto, lágrimas contidas, dizendo que havia sido vítima de um ato cruel de sabotagem no dia mais feliz da minha vida e que pessoas da própria família do noivo haviam usado um ex-relacionamento doentio para envergonhá-la publicamente. Mas desta vez, ninguém comprou a história inteira, porque a internet é rápida para julgar, mas também sabe farejar inconsistências. E as inconsistências estavam em cada frase que ela dizia. Não demorou para o vídeo ser parodiado, editado, comentado. Em vez de apoio, Letícia começou a virar motivo de piada. Um influenciador local, com centenas de milhares de seguidores, fez um react do vídeo dela. Disse: "Esse é o caso da noiva que desmaiou porque viu um ex com um boleto vencido. O dano estava feito. André me ligou no fim daquela semana. A voz era outra, menos ansiosa, mais baixa. Pai, você sabia que tudo isso ia acontecer assim? Não, mas você sabia que ia acontecer. Sim." Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Obrigado. Não por eu ter acabado com o casamento, mas por ter tirado a venda." Letícia desapareceu de novo. Sumiu das redes. Dizem que foi para a casa de uma tia em outro estado. André apagou todas as fotos com ela. Deixou apenas uma imagem dele sozinho, diante do altar vazio, sem legenda, sem comentários ativados. Dias depois, fui ao mercado e vi um casal comentando sobre o casamento da noiva que desmaiou porque foi desmascarada. Não sabiam meu nome, nem o de André, mas sabiam a história. E a versão que estava vencendo não era a dela. Pela primeira vez me senti em paz. Não por tê-la exposto, mas por não ter precisado falar nada. Ela caiu com o próprio peso, e agora, tudo que restava era o som do que eu sempre carreguei comigo. A verdade. Não houve flores devolvidas. Nenhuma caixa com o convite do casamento em papel reciclado foi enviada de volta para minha casa. Ninguém me ligou para pedir desculpas em nome da família dela. E eu nunca esperei que fizessem isso. Porque quem joga alguém fora com um clique de mensagem na véspera de um casamento não tem prática em se desculpar. E tudo bem. A casa ficou mais silenciosa nas semanas seguintes, mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse silêncio não vinha carregado de abandono. Era um silêncio que nascia da ordem restabelecida, da ausência de fingimentos. Um dia, abri a gaveta da estante onde ainda estava guardado o convite original do casamento.
O nome dela estampado em dourado, em fonte cursiva, ao lado do nome do meu filho. Peguei com cuidado. Segurei por alguns minutos. Depois, sem nenhum gesto cerimonial, rasguei em pedaços pequenos. Joguei fora como quem tira um peso da prateleira da memória. O mundo seguiu. O salão que sediou o quase casamento realizou outro. Evento na semana seguinte. Vi uma foto nas redes sociais. Novas flores, nova decoração, outro casal sorrindo no altar. A vida não para que ninguém processe o que doeu. Mas dentro da gente, há um tempo diferente. André me visitou mais vezes. Nunca para falar sobre Letícia. Apenas para conversar. Às vezes me ajudava a organizar ferramentas antigas. Outras vezes trazia um livro para trocarmos impressões. Falava mais sobre o que ele pensava. Escutava mais sobre o que eu lembrava. A relação entre pai e filho nunca voltou a ser a mesma. E isso foi bom, porque a anterior era feita de lacunas, de depois a gente vê, de silêncios disfarçados de respeito. A nova era feita de pausas sinceras, de presença. Um mês depois, ele me entregou um envelope. Dentro, o recibo de uma transferência. 14 mil. Os últimos gastos que fiz para o casamento. Eu ainda não posso devolver tudo agora, mas isso é o mínimo. Eu não esperava. E não era pelo dinheiro, era pelo gesto, pela compreensão de que não foi só uma festa que ruiu. Foi uma chance de respeito que precisou ser restaurada. Eu não sei como eu não vi, ele disse. Você viu, respondi. Só não quis enxergar. Ele concordou. E dessa vez, não teve raiva. Teve alívio. Letícia nunca reapareceu na vida dele, ou na minha. Ou talvez tenha tentado discretamente, mas encontrou portas fechadas. Aprendi que, às vezes, a ausência de uma resposta é a presença da proteção. Minha vida voltou a ser simples. Caminhadas de manhã cedo. Café coado com calma. Um banco na praça onde ninguém sabe meu nome completo. Mas onde de vez em quando alguém me olha e diz: "Você não é o pai daquele rapaz do casamento cancelado?" Eu sorrio. Digo que sim. E a pessoa sempre responde algo como: "Você teve coragem." Mas não foi coragem. Foi clareza. E clareza exige silêncio. Hoje, minha casa está mais arrumada do que antes. Menos cheia, talvez, mas mais honesta. O armário não guarda mais roupas esperando visitas que não vêm. A geladeira tem exatamente o que eu gosto. Os porta-retratos voltaram para o lugar. Um deles com uma nova foto. Eu e André, sentados em um banco de madeira, rindo de alguma piada boba que ele contou. Eu não me tornei herói de nada. Só um homem velho que decidiu, no último momento, possível, não aceitar ser tratado como figurante no evento que ele mesmo bancou. O dia em que Letícia me mandou aquela mensagem, "Você foi desconvidado", ela não me excluiu do casamento. Ela me libertou da obrigação de fingir que fazia parte de uma mentira, e quando eu respondi com presença e silêncio, ela descobriu que algumas histórias têm um preço. O nome do meu convidado especial, hoje ele não importa mais. O que importa é o que ele representava. A verdade que ela tentou apagar e que eu deixei entrar pela porta da frente. Às vezes não. É gritando que se salva alguém, é permanecendo, é deixando que o estrondo aconteça e assistindo, de pé, em silêncio, quando as máscaras caem. Porque há dignidade no silêncio de quem sabe que já disse tudo o que precisava ser dito e agora, finalmente pode viver em paz.